Abra em 1 de Coríntios 6. Vou tentar pregar de óculos, vamos ver. Estou tentando me adaptar com esse negócio, com esse trem aqui. Difícil. Vamos ler o texto. Daqui a gente vai pular para Atos capítulo 7 depois, tá? 1 de Coríntios 6, do 19 ao 20. A gente vai passar por várias passagens bíblicas depois, mas vamos botar esses dois, como esse texto aí, 1 de Coríntios 6, como texto áureo. Diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois vós de vós mesmos, porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Atos capítulo 7, versículo 48. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Tremendo isso. Então a gente vai voltar lá no primeiro. Vamos orar. Curva suas cabeças. Senhor, em nome de Jesus, abençoa os teus filhos. Deus, derrama, ó meu Deus, entendimento através do teu Espírito Santo. Espírito Santo, trabalha no corações, trabalha no entendimento. Me usa como instrumento em tuas mãos, Espírito Santo. Toma o principal lugar desse culto. Tu estás aqui desde o início. Tu tens nos abençoado todos os dias. Ontem nós vimos a manifestação da tua glória. Manifesta hoje ao coração dos teus filhos. Abra os nossos ouvidos espirituais. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A gente vai falar hoje do... Deus gerou isso no meu coração na sexta-feira. A gente vai falar hoje de algo muito precioso e saber separar algumas coisas. Já é uma pregação, no final até uma forma reflexiva, né, de reflexão, mas é edificação da igreja. Falaremos hoje do que é ter igreja e ser uma igreja. Pergunto eu para você, o que é igreja para você? O que é igreja? Ser uma ou apenas ter uma igreja? Ser ou ter? Ou as duas? A gente pensa que a nossa vida, todos os tempos, a gente, quando vivia no mundo, a gente achávamos que nós éramos donos de nós mesmos, tinha uma liberdade total para nos realizar nos nossos desejos. E nós ficamos presos a esses desejos, que até vira pecado aos olhos de Deus. Acaba nós sermos escravos desses desejos. Um dia encontramos a Cristo. Hoje nós somos escravos de Cristo. Jesus foi crucificado na cruz. Morreu na cruz, o véu se rasgou. Naquele tempo, no momento que se rasgou o véu, Deus não se apresenta mais em templo feito por mão de homens. Ele habita agora, Ele procurou você e a mim para ser templo do seu Espírito. E aonde é o Espírito Santo de Deus, aí há a perfeita liberdade, diz a palavra. Amém ou não amém? Aí há a perfeita liberdade. Então nós largamos a escravidão
E entramos numa escravidão em Cristo que nos dá a perfeita liberdade. O véu foi rasgado. Saímos da maldição da lei. Vivemos hoje na presença de que nós temos livre acesso. A Bíblia fala em Atos capítulo 7, Estevão falando antes do martírio, que ele fala que Deus não habita mais em templo feito por mãos. Acabou, Jesus pagou. Glória a Deus por isso. Você está feliz por isso? Acabou. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Saímos da maldição da lei. A Bíblia fala aqui em 1 Coríntios 6, 19 a 20, se você quiser deixar aberto lá, que nós não somos mais de nós mesmos. Houve um pagamento de um bom preço. O bom preço. A Bíblia fala nesse versículo, 19 e 20, que porque fostes comprado por um bom preço, ou seja, você foi comprado, você não pertence mais a você pertence a Cristo Jesus, nosso Senhor. Você tem uma liberdade, mas você não é mais de você, porque há algo dele dentro de você. O Espírito Santo. Você foi feito templo de Deus. Tem templo de Deus aí? Glória a Deus por isso, aleluia. Jesus falou num determinado momento na sua vinda, apareceu ali para os discípulos, ele falou, né, que não nos deixaria só, mas viria um outro Consolador. Ele falou assim, eu rogarei ao Pai que mande outro Consolador, e não vos deixará, vai ficar contigo, conosco, para sempre. João 14, 16. Eu rogarei ao Pai para que mande outro Consolador. E ele falou bem claro, para que fique convosco para sempre. Ou seja, nós vamos ser templo do Espírito Santo até aquele grande dia. Ser templo. Gravou isso? Deus, ele está sempre conosco, desde o momento que, na verdade, quando nós nos convertemos a Cristo. Ele nos escolheu, antes de nós escolhermos. Quando esse templo anda junto um com os outros, quando nós nos reunimos como templo de Deus, recebemos o nome de igreja. O que é igreja? Uma simples definição, né? Não é uma coisa profunda, mas uma linguagem simples. Quando um grupo de pessoas se convertem a Cristo e segue os seus mandamentos. Porque um dia foram encontrados pelo seu Espírito, na qual fez morada. Ou seja, o grupo de pessoas se juntaram. Igreja Santa do Senhor, aleluia. Ou seja, o ser é mais do que o ter. O ser, para Deus, é mais do que o ter. Deus dá valor ao ser, não somente ao ter. A igreja nunca foi para ir somente, meu irmão. A igreja é para ser e existir. Isso é para edificação, para você se ligar. A igreja é para ser e a igreja é para existir. Nós somos igreja e damos existência a ela. Ou seja, quando eu sou igreja, eu me mantenho. Quando eu mantenho o irmão para perseverar, o discípulo de Cristo para perseverar, para continuar, eu estou ajudando ele. E quando ganho outras pessoas, eu sou o templo de Deus em funcionamento, que quando junto com os outros, eu sou igreja. Ou seja, eu cuido de mim mesmo, eu cuido para os irmãos perseverarem e também estou ganhando gente. Isso é igreja em movimento. Ou seja, eu, como sendo templo do Senhor, eu dou existência à igreja. Quando todo mundo está fazendo, nos reunimos, a igreja do Senhor está viva. Amém? Os meus atos me mantêm os outros como igreja, e ganhamos pessoas para ele. Com isso mostra a existência da igreja. O próprio nome de igreja, no grego quer dizer eclésia.
Na sua tradução literal, quer dizer assembleia e ajuntamento. Assembleia, ajuntamento de pessoas. Mas um significado literal para a gente, que a gente fala, quer dizer chamados para fora. Ou seja, igreja é a comunhão e o movimento. Igreja, quando nós nos juntamos e nós nos movemos. O corpo se move, porque tem um cabeça, aleluia. Ou seja, a igreja é uma mistura de comunhão e movimento. Tem um terceiro ingrediente aí que eu vou falar. E aí que está pegando, eu não vou falar agora. Ou seja, é comunhão e movimento. Deus te chamou para ser templo, habitação do seu Espírito. E para isso, para que nós venhamos a viver em comunhão com o Pai, Ele nos ajunta e nos transforma em uma coisa chamada Igreja Santa do Senhor. E Paulo, ele fala isso, sabe, lá em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 19. A Bíblia fala assim, Efésios capítulo 2, versículo 19. Assim que já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Igreja, família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Ou seja, edificação, as bases, a doutrina, o ensino. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, do qual Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, na qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. É você e eu aí. Quando nós nos juntamos, nos tornamos a família de Deus, no qual também vos juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Ou seja, nós somos templo. Quando nos juntamos, vós sois, todos aqueles que são templo, família de Deus. Nós somos juntos. Paulo, ele fala, ele nos compara como edifício, mas nós não somos um edifício. Nós não somos estáticos, nós não somos pedra, nós não somos parados. Amado, igreja caminha, igreja se movimenta, um se alimentando os outros e para a glória do Senhor, exaltando o nome dEle. Isso é igreja. Comunhão com os outros e em movimento. Tudo em comum. Está dando para entender? Por enquanto? Vocês vão entender porque eu estou falando isso. Ele fala que nós somos uma família, que nós somos templo do Espírito Santo, bem claro. Família que vive em comunhão e se movimenta um com os outros, nós somos parados, estáticos. Então, Deus está bem claro comparando você como um edifício. Você não é um edifício. Ou seja, não é ter uma igreja, é ser a igreja. Amém? É mais importante ser do que o ter. Não são pessoas que se movimentam juntos para um lugar chamado igreja. É a igreja que se ajunta, a igreja que se movimenta para um lugar. A igreja, ela vai para um lugar, não pessoas que vão para a igreja. Na verdade, nos olhos de Deus, nós chamamos isso aqui, uma construção, como igreja. Igreja é você e eu. Nós que nos movimentamos como igreja para algum lugar. Movimento, comunhão, porque aqui está um grupo de pessoas que se movimentaram para estar aqui. Damos o nome aqui de igreja, outros dão o nome como congregação, e eu vou entrar nisso. Amém? Está dando para gravar? Uma definição de eclésia seria um grupo. Uma outra definição, fui ver. Grupos de crentes batizados em comum com uma mesma missão. Com uma missão em comum. Grupo de crentes batizados com uma missão em comum. Presta atenção, qual é a missão que nós temos? Lucas
capítulo 19, versículo 10. A Bíblia fala que Jesus veio para resgatar aquilo que se havia perdido. Missão de Deus. Paulo entendeu isso, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 33, ele fala com uma outra linguagem, mas ele fala, não buscando meu próprio proveito, mas de muitos, para que assim se possam salvar. Missão de crente, ele esquece de si, e ele vai fazer a obra de Deus. Mateus 28, 19, Jesus falou bem claro, portanto ide, ensina as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu tenho dito, e eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. A missão imutável da igreja. Isso só pode ser feito quando a gente está em comunhão e em movimento. Se você ficar aqui dentro, você não vai ganhar ninguém. A igreja, ela se movimenta e tem comunhão uns com os outros. Deus deu isso para a gente. Está dando para entender? Gente, tem uma missão que é imutável para todos. Quando ele falou isso, ele falou para um grupo de pessoas subindo ao céu. Ali estava a família de Deus, a igreja. Estava ali, ele deu aquela ordem para a igreja. Nós. Não foi para um, não. Tinha um grupo de discípulos ali. Ele falou para a família. Igreja, vocês têm que viver juntos, mas se moverem para fazer a minha obra. Aleluia por isso. A comunhão é uma arma poderosa, meu irmão. O que é comunhão? Quando nós pensamos, nós agimos, nós sentimos, nós temos algo em comum. Falamos uma mesma língua e vivemos juntos por causa dessa visão, desse objetivo. Comunhão. Porque nós temos tudo em comum e a gente vai mostrar alguns versículos sobre isso. Você sente, você pensa, você age em comum acordo com outros que têm uma mesma visão que a tua. Comunhão, vivem juntos. Tem gente que vive em comunhão aí, dá um glória a Deus. Aleluia, dá uma salva de palmas ao Senhor. Nós somos juntos. Glória a Deus. Uma igreja viva, ela se movimenta. Ontem nós nos movimentamos. Comunhão. Tudo em comum. Estava ali, em movimento. Tem trabalhos que a gente sai, faz juntos. Tudo em comum. Movimento para glorificar o nome do Senhor. O Senhor precisa de uma igreja que se movimenta. Mas aí que está um problema. Falei de comunhão e falei de movimento. Tem um terceiro item que nós estamos esquecendo. Eu não estou falando já de América. Quando eu falo isso, eu estou falando igreja. Mundo. Estou falando geral. Por que isso? Eu tenho escutado, visto pregações, gente lê. Um exemplo é a Europa, onde nasceu praticamente berço do Evangelho. Está morrendo o Evangelho lá. A América do Norte. As pessoas estão vivendo de tecnologia, ficam mais em casa do que vão aos cultos. Brasil, tem o Evangelho. A profundidade de uma piscina, tamanho do mar. Sincretismo religioso, muito forte. E entra dentro das igrejas. Oriente Médio, o muçulmano está avançando de uma forma estrondosa. O amor de muitos se esfriaria. E me preocupou isso, um item que a gente está esquecendo. A gente vive de comunhão e de movimento. Mas tem um item que marca a nossa vida. Se você quiser, abre lá em Salmos 22, versículo 22. Depois eu vou para Salmo 149. É isso aí que a gente não pode deixar, e você vai entender. Você vai ter que se alertar para isso. E nos desvia, nós não cumprimos isso. As igrejas hoje estão vivendo em comunhão e até se movimento, mas de uma forma diferente, porque está faltando esse ingrediente aí. Não para todos, a gente oscila nisso. O texto fala, Salmo 22, versículo 22. A meus irmãos declararei o teu nome. Meus irmãos, ele está falando ali junto, igreja. Cantar-te-ei louvores no meio abre Salmo 149, versículo 1.
Louvai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos. Comunhão, congregação e movimento. O que é congregar? Nós estamos dando muito valor às comunhões. E o congregar, a gente está perdendo. Hebreus 10, 25, abre aí. Olha o problema, e eu vou explicar. Hebreus 10, 25. Paulo fala uma coisa que para nos alertar. Ele mandou essa carta aos Hebreus. Essa carta foi escrita antes do ano 70 antes da demolição do templo. Havia uma perseguição muito grande de judeus e romanos contra o povo cristão. E eles queriam ter a certeza que Jesus era o enviado. E Paulo fala uma coisa tremenda. Ele fala o seguinte: não deixe de congregarmos, como é costume de alguns. Ou seja, tem gente que não está congregando. Antes façamos admoestações e tanto mais e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Ou seja, naquele tempo as pessoas também não estavam congregando. Era preocupante. Ele fala fazendo admoestações. O que é admoestação? Definição eu coloquei aqui: repreensão, correção, advertência, conselhos, aprimoramento moral e espiritual de uma pessoa. Só acontece quando você está junto. Edificação. Para isso, o que é congregar? Você está nas reuniões, você participar da parte da igreja, administrativa, movimento, ensino. Você tem que estar ali, que é ali que se corrige, ali que se aconselha, ali que repreende, ali que você se aprimora espiritualmente e moralmente. Tudo que o diabo quer que você não congregue. Você fica na dúvida quem é Cristo, fica fraco na fé, e ele fala isso, é a preocupação dele. Hoje nós damos muito valor à comunhão, mas nós estamos vacilando e abrindo mão das congregações, da congregação dos santos. Ficar juntos para aprender, para ser corrigido, para ser disciplinado, orientado na palavra, escola bíblica dominical, grupos familiares, cultos. Falhamos, nos tornamos fracos, débeis. Tudo que o diabo quer é separar, que você não fique na congregação, que lá você começa a crescer. Comunhão, ninguém falta festa. Comunhão, ninguém falta um churrasco. É uma forma de comunhão? É. Você tem tudo comum, você fala a mesma língua. Mas tem gente que eu conheço, você conhece também, fala a mesma língua, conversa, aceitou Jesus. Você tem igreja? Não. Não, por enquanto estou procurando. Ou seja, não está congregando. Não congrega, você fica fraco. As reuniões que acontecem, Paulo lhe alerta isso. Hoje, nós vemos oscilações nas reuniões. Há uma preocupação. Nós temos que nos alimentar, nós temos que estudar, nós temos que crescer. Você vê isso em grupos familiares. Às vezes falta pra caramba, quando chega no dia da comunhão, está todo mundo lá. Ah, não, nós temos tudo em comum. Tudo em comum não quer dizer que você está crescendo como igreja. Nós não estamos crescendo. O que faz crescer é quando você está junto, sendo admoestado, orientado, advertido, aconselhado. É isso que cresce. Tudo que o diabo quer é separação disso. Quanto mais você ficar fora da igreja, falando que você fica fraco, você se envolve mais com o mundo. Você começa a ficar enfraquecido dentro do corpo. Você não começa a evangelizar mais, porque você perde a prática, não está no meio da congregação. Você para de aprender. Você não frequenta a escola bíblica dominical, a correria do dia a dia, você nem lê Bíblia. Você fica fraco, um alvo fraco. Fraco. Preocupação de Paulo. Como é costume de alguns, ou seja, tinha coisas... Era acostumado, pessoas não vinham, não iam. Ele mandou a carta para alertar. O que está acontecendo hoje nas igrejas? O que está acontecendo na Europa? O que está acontecendo nos Estados Unidos? As pessoas ficam em casa. Eles têm uma igreja, mas não são uma igreja. O mais importante é o ser ou o ter. O pior do que o ser e não ter, e o ter e não ser, é o ir.
Porque tem gente que vai, não é e não tem. Tem gente que só aparece na igreja, não faz parte da congregação, não participa de nada, só vem um culto, não faz parte nem da igreja, mas se diz que é cristão. Pior coisa que tem. Amado, dentro da congregação, a Bíblia fala bem claro isso para a gente, Efésios capítulo 3, versículo 10. Anota isso aí no teu coração, eu coloquei aqui, porque ele fala bem claro que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus é conhecida entre os principados e potestades no céu. A multiforme sabedoria de Deus é conhecida na igreja. Igreja, você e eu, como a gente aprende isso? Congregando. Nem em comunhão só não, filho. Onde foi beleza, temos tudo em comum. E a gente vai ver alguns versículos que mostram que nós temos que viver em comunhão, sim. Mas a gente tem que também viver como congregação dos santos. Quando nós nos ajuntamos em algum local, falando uma mesma língua, uma língua espiritual. Uns falam língua mística, falando as coisas do céu, cantando louvores e outras coisas mais. Abre lá em 1 Coríntios, versículo 14. Capítulo 14. Isso é muito sério, meu irmão. Por isso que a gente vê fracos no meio de nós. As pessoas somem da igreja, aparecem num dia de uma comunhão, de um evento. Alvo fácil. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Diz uma coisa para alertar você e a mim. Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça tudo para edificação, congregação dos santos. Você está se edificando, recebendo, interpretando. É isso aí, é isso que é igreja. Igreja é comunhão, igreja é congregação, igreja é movimento. Glória a Deus por isso. Uma coisa precisa da outra. Você não cresce sem a congregação. E se você não crescer dentro da congregação, você não cumpre a missão. Lucas 19, 10. Você não entende isso. Eu às vezes não entendo. Mas amado, o Senhor fala que tem que fazer, porque é importante. A gente tem que viver em comunhão, mas a gente tem que viver em congregação. O que você vê mais nas igrejas, vários cultos vazios, você vê que as pessoas não vêm. É uma preocupação, porque naquele tempo a igreja estava sendo perseguida, destruída, porque as pessoas não congregavam. Mas apareciam nas comunhões, que até uns se fartavam mais do que os outros. E ele falava, come em casa. Isso é um perigo. É aqui no meio da congregação dos santos, não, às vezes num evento, que você tira as suas dúvidas, você lê um texto, você aprende a ser um verdadeiro crente, segundo a palavra. Por isso que a gente vê pessoas fracas dentro da gente, com os mesmos trejeitos, com o mesmo palavreado, porque não vive em congregação. Se converteu, se batizou, e aí? Crescimento muitas vezes precisa do amparo. Deus fala bem claro que nós temos que viver em comunhão e em congregação. É dentro do templo, já está falando de corpo físico. Nós crescemos um com os outros para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Versículos para isso. Versículos de comunhão, tem vários, veio na minha mente, eu botei aqui. É melhor, Eclesiastes 4, 9 a 10, é melhor serem dois do que um, porque tem mais paga seu trabalho, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Comunhão. Legal. Atos 4, 32, mais conhecido, e era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Não faltava nada para ninguém, troca, isso é muito bom, visitar o irmão, trocar as coisas, dar as coisas, fazer um evento, falar a mesma língua, o irmão está, legal, mas precisa de alguma coisa a mais, a congregação, para você aprender a saber usar isso aqui. Você é crente, sei disso, mas vai chegar momentos que você vai entrar em crise, em declínio, em preocupação, muitas vezes porque não conhece a palavra. Você começa isso aonde? Principalmente, congrega. Preocupação de Paulo na época dos hebreus, porque eles estavam na dúvida quem é Cristo. Se você não congregar, você vai ficar em dúvida de muitas coisas.
de coisas que têm respostas e você não tem. Está escrito. Você vai ficar incrédulo em algumas coisas, então vai faltar fé em certos momentos que tem que ter fé, porque a palavra fala que o justo viverá da fé, se ele recuar. Se você não conhecer isso, o tentador vem e te derruba. Jesus venceu o tentador, sim, mas a palavra diz. Aonde você vai aprender isso? Na congregação. A gente já teve aqui situação de pessoas se batizarem, dizendo que é crente, sumir da igreja, logo depois do batismo. Porque para ela, a salvação vindo do batismo, tudo bem, voltou para o mundo. Não adiantou nada. Porque crescimento de igreja, comunhão, congregação e movimento. Está escrito. Outro versículo. Que a gente falou agora aqui, agora como congregação. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Salmo 22, versículo 22. E eu coloquei isso, 1 Coríntios 14, 26. Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, a doutrina, revelações, língua, interpretação, ou seja, a parte espiritual em Cristo, no meio da congregação. Ali que ele se manifesta, multiforme sabedoria, que nós estamos juntos. Quando ele fala isso de principados e potestades no Efésios capítulo 3, versículo 10, ele está falando do céu e do inferno. Ele está falando, quando ele fala do principado e potestade do céu, ele está falando dos anjos que participam vendo os eventos, mas as hostes espirituais da maldade que se opõem a isso. Quando você fala principado e potestade, está falando das duas coisas. A multiforme sabedoria do Senhor é conhecida, mas o inimigo não quer isso. Ele se opõe a isso. Amém? É uma palavra para edificação, para alerta. Muita gente, hoje, eu vejo de uma forma geral nas igrejas, porque já sabem, já se converteram, já estão na igreja, começam a parar de ir, mas aparecem em certos momentos, em certas horas, em certas comunhões. Você está ficando fraco. Você vai ver que você não avança em nada em Cristo. Deus não pode usar uma pessoa que não tem também entendimento. Não conhece nada. Conhecereis a verdade vos libertará. E a gente tem que ler, mas como a gente faz isso? Muitas vezes, na congregação. O Senhor gerou isso para falar para vocês. Tudo que o diabo quer é a separação. Aí você vai perguntar para mim, eu não vou esticar muito não. Você pergunta para mim, mas pastor, igreja é lugar de fofoca, igreja é lugar de crítica, igreja é lugar de gente apontando uns aos outros. Ah, pastor, eu não vou quase não. Igreja é lugar, sabe, pastor, que gente fala mal um do outro, há heresia, há dissensão, briga entre irmãos. Abre lá 1 Coríntios 11. Versículo 18 e 19. Versículo 19 e 20. 1 Coríntios 11, 19 e 20. E até importa que haja entre vós heresias, para que os sinceros se manifestem entre vós. Versículo 18, desculpa. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais, ou seja, a igreja, a congregação, na igreja há entre vós dissensões. E em parte eu creio nisso. E até importa que haja isso, vós heresias, para que os sinceros se manifestem. Amado, quando nós estamos juntos em comunhão, em congregação, os sinceros, os verdadeiros se manifestam. Jesus falou isso em Mateus 13, versículo 24 em diante. O joio e o trigo vão ter que crescer junto. Um vai para o celeiro e o outro vai ser queimado. Há uma necessidade. Paulo fala que ele crê e aceita, porque só assim os verdadeiros aparecem. Então a gente tem que saber conviver uns com os outros. Igreja é isso aí mesmo. Ou você acha que só acontece aqui ou em outro lugar? Amado, isso aí 2000 anos atrás. Mas ele falou, há uma necessidade. Os verdadeiros estão sendo escolhidos, vistos, separados, aparecendo, destacados.
quando há a junção na igreja. Igreja é feita em construção, que ele está falando aqui nesse texto. Está dando para entender? A gente pensa que isso só acontece, isso sempre aconteceu. Vai continuar acontecendo. Mas assim há também crescimento e separação. Está escrito. Jesus falou isso, Paulo confirma. Hoje a gente, e eu coloquei aqui, a gente dá mais importância em ter, infelizmente, uma igreja do que ser uma igreja. Queremos a gente ter uma igreja para ter algo de Deus e não ser igreja, algo para Deus. A gente quer uma igreja para ter algo de Deus, não ser igreja para ser algo em Deus. Dá-se muito mais importância em ter do que o ser. O ter te dá alegria, te dá testemunho, te dá aplauso. O ser, muitas vezes ninguém vê. Porque aqui na frente, quando você recebe alguma coisa, você dá testemunho, você fala, dá testemunho, fica alegre, dá aplauso. Mas e o ser? Ninguém vê, só o Senhor. Isso é muito sério, irmão. A gente vê muitas pessoas, e eu vou falar isso aqui, se você faz isso. A gente vê muita gente na internet, muita gente vendo vídeos, a gente vê que, amado, a internet, vê igreja e cultos em casa, é para quem não pode muitas vezes, está com dificuldade. As pessoas estão acamadas, precisam de uma palavra, quer participar e não podem vir, estão de serviço. Mas muitos ficam em casa. Presta atenção, a acomodação te leva ao ter, mas não ao ser. Está dando para entender? Muita gente está se acomodando, porque a parte tecnológica está facilitando. E as pessoas estão tendo, mas não estão sendo. Porque para ser, você tem que andar em comunhão, em congregação e em movimento. Isso me preocupa. O ser, a pessoa que é igreja, que ser igreja, ele ajuda no evento. O que tem uma igreja somente, ele só vai ao evento. Aquele que tem igreja, ele só vai. O ser, ele ajuda. Sabe por quê, meu amado? Porque o maior evento que aconteceu na tua vida e na minha vida foi ser reconhecido pelo Senhor, separado por Deus, ser igreja dele, meu irmão. Você é igreja do Senhor, eu sou igreja do Senhor. Nós somos, nós não temos. Oh, meu Deus, esse é o maior evento que aconteceu na tua e na minha vida. E a gente esquece. A gente está trocando o ser por o ter. Quando você começa a caminhar para um lugar assim, você está esquecendo da verdade. Participa. Se envolva. Assim você vai crescer. A igreja cresce. A igreja se movimenta. E o nome do Senhor é exaltado em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Vou parar por aqui que tem mais coisas, mas eu... Vamos ficar de pé, vem cá, ministério. Deus é perfeito, meu irmão. Quando Ele constrói as coisas, Ele sabe por quê e o motivo pelo qual. Igreja é comunhão, congregação, movimento. A gente tem que saber definir o que é comunhão e o que é congregação. Congregação, reuniões, crescimento, edificação, admoestação para haver crescimento. Comunhão pode ser você falar a mesma língua que o outro. E não pode ter, de repente, uma ajuda, você fazer um trabalho de rua, visitar, mas você precisa muitas vezes receber edificação, comunhão, aconselhamento, repreensão. Eu quero orar com você. Aleluia. Jesus morreu por nós.
A igreja vai continuar a se movimentar em comunhão, mas nunca vou abrir mão da congregação, que é lá que eu cresço. Eu quero que você ore agora e fale com o Senhor. Começa a orar. Começa a falar com Ele. Abrir o seu coração para Ele. Fala: Senhor, o que me dificulta a crescer um pouco mais em Ti? As comunhões são importantes, sim, eu cresço, eu recebo, mas é a congregação dos santos, a qual eu recebo de Cristo, não das pessoas. Quero que você ore e fale com Deus nesse momento. Coloca a tua vida perante ao Senhor. Isso é uma palavra de edificação, de reflexão. Igrejas em outros estados, em outros continentes estão morrendo porque pararam de congregar, morreram na fé, pararam. Está acabando, a Europa está praticamente morta. Estão mandando missionários, principalmente brasileiros, para estabelecer ali a comunhão. Outros estão ficando em casa. Estados Unidos, tem pastor até que não crê mais na volta de Cristo. As pessoas vêm culto, igrejas ornamentais, lindas, grandes, os cultos vazios. Mandam dízimo, tudo por cartão, tudo já debitado, são crentes, mas não tem congregação. Não tem comunhão, é um isolamento, tudo que o diabo quer. Você diz que é crente, mas você não vive como crente. Porque não, amado, uma brasa fora, vai morrer, vai falar a mesma linguagem do mundo, não tem como. Quero orar com você. Eu quero chamar você aqui na frente, a igreja do Senhor, a igreja que vive em comunhão e congregação, a nós orarmos e pedir: Senhor, nos fortalece, nos une, para a gente continuar nessa batalha, anunciar o Teu nome. Começa a orar, fala com Deus. Aleluia, pode cantar. Glória a Deus. 8:50. Eu quero orar com você. Eu quero que você coloque no teu coração o que dificulta a você romper como congregação para aprender um pouco mais. Tem gente dentro da igreja que não entende nem o que é cruz, não entende o que é uma ressurreição e o porquê. Anos se passaram porque não vem à igreja quase. São crentes, estão separados porque é por causa da fé. Mas se você não entender isso, você não vai produzir o que Deus quer que você produza no corpo. Amado, Ele é o cabeça, nós somos o corpo. O corpo, tudo bem, segura a cabeça, mas que movimenta o corpo? É o cabeça que dá a direção, meu irmão. Para ele movimentar, ele precisa, você é importante, um é o dedo, outro é o joelho, outro é o pé, outro é a perna, precisa da comunhão. Mas todos têm que falar a mesma língua para coordenar os movimentos. Tem que entender. Aprende na congregação. As mãos se levantam. Aleluia. Que tu és o rei. Vamos orar. Eu não vou chamar ninguém aqui não, porque nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a igreja. Quero orar com você. Se você sentir vontade, você pode vir, tá? Você tem a liberdade de estar aqui se derramando no altar do Senhor. Dê a mão para o seu irmão aí do lado. Eu quero que feche aqui. Nós somos um em Cristo. Comunhão. Estamos dentro de uma congregação. Cada um é um tempo. Se juntou. Eu estou vendo daqui uma igreja. Essa igreja. Aí, ó. A igreja não tem diferenciação. É a igreja. Não tem fulano, ciclano. É uma coisa só. Aleluia. Já te adora. A tua igreja te adora. Fala mais uma vez, vai. Os gêmeos se abalam. Aleluia. Os povos se curvam. Vai orando, vai cantando, fala com Deus. As bocas se abrem. As mãos se levantam para dizer que tu és o rei.
Senhor. Os gênios se abalam, os povos se curvam, Aleluia! as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o meu Deus, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Meu Deus, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Aleluia! A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Eu quero orar com a igreja. Eu estou vendo aqui uma igreja, ninguém separado. Aleluia! Comunhão, congregação, movimento. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos esse momento. Pai, aqui está a tua igreja, viva, santa. Ó meu Pai, em nome de Jesus, guarda cada um. Pai, que nós venhamos a trabalhar como igreja, que nós venhamos a viver a igreja, que nós não venhamos a ser simplesmente um templo. Nós precisamos um dos outros. Ó meu Pai, o Senhor conta com a igreja. Em nome de Jesus, Tu és o cabeça dessa igreja. Pai, em nome de Jesus, guarda cada um que é templo do Teu Espírito. Senhor, em nome de Jesus, que nós vamos a produzir em comunhão e que nós venhamos a crescer como congregação dos santos. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós te adoramos, bendizemos o Teu santo nome, porque a Tua vontade é boa, perfeita, agradável, a multiforme sabedoria de Deus se manifesta na igreja. Os céus contemplam isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a Tua igreja. A Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Ele é digno. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, igreja do Senhor. Igreja do Senhor. Igreja. Aleluia. Glória a Deus. Levanta a tua mão direita, eu vou ter que terminar. Nós vamos dar o nosso graça e paz. Quarta-feira nós estamos aqui pregando a palavra.